Canudos de papel são a solução para a poluição do meio ambiente? As tartarugas pararam de morrer depois que os canudos de plásticos foram banidos? Segundo um estudo de 2023, os canudos de papel são mais tóxicos do que os canudos de plástico. Essas perguntas que nós fizemos são genuínas, porque todas as vezes que nós vamos a algum local, um restaurante, eles nos dão um canudo de papel. Essa é uma pergunta que eu tenho me feito. Será que os canudos de papel são melhores para o meio ambiente do que os canudos de plástico? Será que nós estamos seguros usando os canudos de papel? Há alguns anos atrás, nós vimos uma espécie de revolução quando nós começamos a ir a restaurantes e ao invés de recebermos o nosso comum canudo de plástico, nós recebíamos o canudo de papel. Nos disseram que esses canudos eram menos agressivos ao meio ambiente. Nos mostraram estatísticas mostrando como os golfinhos ou as tartarugas estavam sendo prejudicadas pelo consumo de plástico no oceano, dos canudos que nós consumimos nas nossas bebidas. Nós vimos imagens de tartarugas com canudos agarradas aos seus cascos, famílias de golfinhos em plásticos e canudos no mar, presos. Foram jogadas estatísticas para nós, como por exemplo, de que cada pessoa pelo menos usa um canudo por dia, 500 milhões de canudos usados por ano. Levando em consideração que cada canudo de plástico leva 200 anos para se decompor no meio ambiente, então nós tínhamos um grande problema. Mas a solução para esse problema surgiu muito rápido. Apenas substitua os canudos de plástico por canudos de papel biodegradáveis. Biodegradável. As tartarugas não vão mais morrer, os golfinhos não sofrerão mais, o nosso meio ambiente não terá mais nenhum tipo de problema ambiental. Tudo ao custo de você usar um canudo de papel. Usar canudo de papel é chato demais? Sim, é muito chato. A gente precisa tomar a coca bem rapidinho para que o papel não se dissolva na nossa bebida e a gente comece a tomar papel junto? Sim! Mas pelo menos ele não faz mal à saúde. Ele é menos agressivo ao meio ambiente. Uau! O canudo de plástico é muito pior do que o de papel, né? Falso. False. Na verdade, os canudos de papel são muito mais tóxicos do que os canudos de plástico. E isso nem é um segredo. Você consegue fazer aí uma pesquisa bem rápida no Google e você vai ver muitos estudos mostrando como que o canudo de papel ele é muito mais tóxico e prejudicial à saúde do que o de plástico. Esse estudo aqui, por exemplo, foi analisado 39 marcas que usam vários materiais como papel, bambu, plástico, vidro e até o aço inoxidável. E todos tinham muitas concentrações dessa substância sintética e química aqui, mais conhecida como produtos químicos eternos. Então quer dizer que os canudos de papel que supostamente salvariam o planeta possuem neles componentes químicos que se dissolvem na sua bebida e você os ingere naquele exato momento, elementos químicos considerados eternos. Então ao invés de você usar um canudo de plástico que vai levar 200 anos para se decompor, você vai usar um canudo de papel com elementos eternos que vai se decompor diretamente em você instantaneamente. Mas pelo menos as tartarugas e os golfinhos estarão isentos desse problema. Na verdade, não. O canudo de papel também leva 200 anos para se decompor. A pesquisa que mostra que os canudos de papel são mais tóxicos do que os de plástico também trouxe uma lista de doenças que esses canudos podem causar. Algumas delas são tireoide, colesterol, câncer nos rins, complicações no seu fígado. Devo continuar falando? Mas isso acontece só se você usar muitos canudos de papel. Mas todo esse problema começou porque nós usamos muitos canudos de plástico. Uma pessoa usando um canudo por dia, no fim, vai levar 500 milhões de canudos a serem usados no ano. E era esse consumo de canudos de plástico que estava causando as mortes de golfinhos e tartarugas. Stop it. Então foi criado todo esse pânico em cima do canudo de plástico. Foi eliminado completamente o canudo de plástico, inserido o canudo de papel. Todas as empresas começaram a nos oferecer esse canudo de papel, mas ninguém checou se ele realmente era melhor ou menos tóxico do que o de plástico. Come on, man. E então agora nós estamos literalmente dissolvendo uma substância química super perigosa nas nossas bebidas e tomando.